Olá, meu amigo, minha amiga. Temos hoje um vazamento de uma informação que mostra que as filas vão andar e vão andar de uma maneira muito pesada contra essa gente toda que nós combatemos todos os dias. Não é por outra razão, que eu mostrei para vocês mais cedo, que a figura do inelegível está se apresentando completamente como uma figura transtornada, desequilibrada, mais do que ele sempre foi. E a razão principal é o medo e a percepção de que ele está passando por uma situação que ninguém gosta de passar. Aquele momento em que a pessoa se sente sendo enterrada viva. É o que está acontecendo com ele. Eu vou conversar com vocês sobre as últimas informações, sobre um vazamento de um pronunciamento do Procurador-Geral da República e outros assuntos muito importantes e curiosos aqui no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu precioso comentário. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas. Gente, olha, eu estava vendo a figura do inelegível mais cedo, mostrei aqui para vocês, ele está virado no giraia. O cara está super estressado. E não era para estar assim, né? Se as coisas estivessem no campo da política para o campo da direita, da extrema-direita, com algum tipo de tranquilidade, algum tipo de perspectiva. Como essas pessoas não têm projeto de nação, projeto de país, então eles fazem a política no varejão ali, tentando acomodar os interesses de todo tipo de criminoso na vida política. Sempre com foco passageiro, um foco local, uma tramóia, uma falcatrua, uma vantagem. Então, passada a eleição, ou passadas as eleições, cada um segue o seu rumo e o projeto de país não vai para lado nenhum porque não existe. O projeto é ficar combatendo quem tem projeto de país, quem tem sonho, quem quer fazer o nosso país e o mundo progredirem, né? Então, a figura se apresentou completamente transtornada e temos mais elementos que mostram por que a situação está assim, não só para ele, mas para outras criaturas que veem nele uma referência, né, para salvarem-se politicamente e da cadeia também. A matéria do Aguirre Talento. O Aguirre Talento é um repórter muito competente, até hoje nunca vi ele dar nenhuma fora. E essa aqui é a matéria dele, exclusiva, mostra que PGR aponta vínculo entre plano de golpe de Bolsonaro e 8 de janeiro. E isso não é pouca coisa não, tá, gente? Porque numa peça que ele teve acesso, feita aqui pelo Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet escreveu o seguinte: os elementos de convicção até então colhidos indicam que a atuação da organização criminosa investigada, ele está partindo de um fato, que existe uma organização criminosa, foi essencial para a eclosão dos atos depredatórios ocorridos em 8 de 1 de 2023, escreveu Gonet em documento sigiloso enviado ao STF no mês de junho. O UOL teve acesso à manifestação do PGR. E aí todos os pedidos que o Valdemar da Costa Neto fez a ele aqui, ele também negou, ele também deu um parecer contrário. Gente, são situações completamente diferentes daquelas que aconteciam quando Augusto Aras era o Procurador-Geral da República, quando os vazamentos eram sempre vazamentos que murchavam a bola. Pelo menos para as pessoas que estavam vendo que o inelegível estava cometendo crimes assim, de uma forma descarada, e ele o tempo todo estava tendo a proteção ali do senhor Augusto Aras e também da senhora Lindora Araújo, com quem ele se encontrava secretamente fora do expediente e sem nenhum tipo de registro, que impõe a senhora Lindora Araújo, o senhor Augusto Aras, é um comportamento que, no mínimo, é antiético, imoral e diria até criminoso, porque isso esconde também situações que vieram acontecer na sequência. Então, essa é mais uma razão que a criatura está virada no giraia. E ele está muito angustiado também, porque ele está sendo enterrado vivo. O Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido, que foi condenado por ter sido um ladrão, não posso dizer que ele é agora, mas ele foi condenado como um ladrão de dinheiro público e agora é o chefe político de Bolsonaro. Então esse é o perfil moral dessa patota toda. E ele está dando certo aquilo que nós todos já sabemos, que o Bolsonaro está fora do processo eleitoral, porque ele está inelegível, ele vai para a cadeia.
o Valdemar da Costa Neto já esteve na cadeia, então ele conhece o caminho, ele sabe que a coisa irá por ele. Então o Valdemar está sendo pragmático, ele está jogando o jogo e já colocou o Tarcísio de Freitas na linha sucessória. E o Bolsonaro ficou muito invocado, por isso que ele deu essa entrevista dizendo que em 2026 ele que será o candidato, que ele vai recuperar a elegibilidade e tal. Ou seja, ele está vivendo nesse mundo paralelo e os advogados dele estão ganhando muito bem para contar não sei que tipo de história para ele. Então a matéria aqui da Bela Megali de hoje. Bombeiros entram em campo para apaziguar climão entre Bolsonaro e Valdemar. Então o Valdemar, para tentar aliviar um pouco a barra, está mandando essa aqui. Ó. Anistia a Bolsonaro será condição para apoio do PL em eleição no Congresso, diz Valdemar. Então ele está negociando no melhor estilo gangster. Olha, se vocês conseguirem proteger o meu bandido mor, o bandido maior do meu partido, que é a figura do inelegível, se vocês, apesar de todos os crimes que ele cometeu contra o Brasil, contra a humanidade, contra a nossa sanidade física e mental, vocês conseguirem fazer um processo de anistia dele aqui, então nós vamos apoiar o candidato que vocês indiquem, por mais corrupto, mais bandido, mais salafrário que ele seja. Então, esse é o jogo. Só que isso tudo, o próprio Valdemar sabe que é para inglês ver, porque isso vai bater no Supremo Tribunal Federal e é absolutamente inconstitucional um projeto que visa anistiar criminosos nas circunstâncias em como elas estão se apresentando. Então, esse troço vai bater lá. Então, tudo isso, né, cria um sentimento de angústia, um sentimento de como aqueles filmes que a gente vê, né, filme de terror, né, o cara cai numa cova e de repente a entidade, o monstro, o vampiro, o criminoso e o bandido começam a jogar pá atrás de pá em cima da criatura, né? Então a câmera vai recebendo aquele monte de terra, um negócio sinistrão, né? Mas é esse sentimento que a criatura está vendo, ele só está vendo gente jogar a terrinha para cima dele, para não dizer que está vendo o gatinho, né, jogando terrinha, ou o cachorrinho jogando terra em cima dele, como se ele fosse uma coisa absolutamente imprestável, né? E aí, gente, para vocês verem a corrosão, já mostrei para vocês já mais um pastor que detonou a figura do inelegível, do clã Bolsonaro, sob aspecto moral. Ontem teve lá o Tony de Paula com o presidente Lula. Então, isso vai sinalizando muitas coisas que também no mundo espiritual existe um pragmatismo. As pessoas vão ficar querendo ficar agarradas a uma criatura moribunda que está recebendo ali cada vez mais paz de cal misturada com terra em cima da sua cabeça. E uma curiosidade, né? Que o mundo cão tem também as suas separações, as suas dissidências. A matéria diz que diz a Polícia Federal que Oswaldo Eustáquio preferiu defender Bolsonaro do que o casamento. Então ela deu um pé na bunda do indivíduo, me desculpe a expressão aqui, agora ex-mulher de Oswaldo Eustáquio, que está encalacrada na Polícia Federal e está magoada com o maridão, né? Deve ter dado um problema, o cara vendo a clandestinidade, falando um monte de besteira, comprometeu a filha de 16 anos no meio dessa história, a mulher não tem mais sossego, enfim, porque o marido virou uma espécie de zumbi bolsonarista. E em breve a senhora vai poder rever o marido da senhora, porque foi pedido a extradição dele e ele está na Espanha. Então, a Espanha tem tratado de extradição com o Brasil, ele não escolheu um país muito esperto para poder tentar escapar da polícia e da justiça, né? Gente, hoje nós vamos ter, logo mais, uma pesquisa do Datafolha para a cidade de São Paulo. E a gente vai irei fazer comentários com vocês amanhã sobre o que está acontecendo nessa movimentação eleitoral em São Paulo. Mas eu tenho recebido também muitos pedidos para comentar episódios como a ida da ministra do Meio Ambiente, a Marina, lá no Congresso Nacional, quando vai um representante do governo, eles são sempre recepcionados por essa horda de criminosos da extrema-direita. E aí o que acontece é o seguinte, é o conflito de mundos diferentes. Chega lá um ministro de um governo que vive no mundo real, que está praticando a política no mundo concreto, que faz as coisas dentro de uma racionalidade, dentro de uma lógica, dentro de uma linha política, e aí se encontra com gente que
vive no mundo paralelo, no mundo da insanidade, gente muito agressiva e violenta. E aí começam a praticar os atos que eles sabem, aliás, os únicos, né? A violência, o destempero, a falta de educação, a bravata. E a quem está no mundo civilizado fica tentando ali ainda dar atenção para essas pessoas. Gente, eu não sei como é que o governo não tem uma reunião política, como é que não junta ali os ministros para falar o seguinte: olha só, se for algum ministro convocado para ir lá, para aquela situação, nós temos que ter uma condição aqui sine qua non para poder fazer algum tipo de atender de uma forma civilizada qualquer tipo de questionamento. Em primeiro lugar, é o seguinte: nenhum ministro do governo Lula vai responder qualquer tipo de pergunta vindo de um insano, alguém que é cúmplice de mais de 750 mil mortes aqui no nosso país. Essa é a questão fundamental. O senhor Nicolas levantou a mão e falou assim: olha, o senhor me desculpa, o senhor não vou responder. O senhor é cúmplice de um genocídio aqui no nosso país. O senhor é negacionista. O senhor atuou contra a República. O senhor está vinculado a golpe. O senhor todo dia está fazendo uma série de insanidades contra a democracia. O senhor, eu não respondo. Pronto, acabou. Aí vai ser um tumulto danado, né? Imagina. Mas não responde. Olha, outro deputado: o senhor não vou responder. Aí vem outro com palhaçada: o senhor também não vou responder. Porque isso ajuda a politizar e ajuda também a que a sociedade não esqueça quem são essas figuras. Que negócio é esse? Vai um ministro lá tentar expor argumentos, tentar mostrar o que está acontecendo, ser questionado por questões concretas, questões que estão acontecendo, e ficam esses baderneiros, esses delinquentes, esses quadrilheiros, esses cúmplices de mortes aqui no nosso país e de assalto de joias, etc, etc, etc. Não dá, né? Então, olha, eu já comentei isso quando foi a ministra Nízia, da saúde lá, quando vai agora a Marina, qualquer ministro que for lá, dentro do campo da racionalidade, vai cair no meio de um covil de quadrilheiros, de bandidos desqualificados. Então o governo tem que chamar a atenção e fazer uma articulação entre os ministros, qualquer quadro do governo que porventura vá lá, porque senão vai acontecer sempre isso. Toda vez que for um ministro da área técnica do governo Lula tentar explicar alguma coisa, o ministro ou a ministra irão se deparar com esses criminosos. E aí, como é que você trata um criminoso, se não no desprezo, se não pontuando, ou simplesmente enfrentando com a mesma energia, com a mesma intensidade, com a autoridade moral de quem esteve do lado certo no período mais dramático da história do nosso país, né? É como eu penso, quem sabe aí o pessoal do governo capte esse tipo de percepção, enquanto no mundo cão eles estão ali virados no giraia, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!